Eu acho que puxando o gancho do que a gente estava conversando antes ali, tio, alimentação, saúde, o quanto que você acha que, assim, todo mundo já teve aquela fase, tô mais gordinho, não tô me cuidando, o quanto você acha que o bem-estar físico, mental, acho que até o espiritual, que a gente comentou de Deus aqui, ele influencia nessa tua tomada de decisão, nessa tua avaliação do risco, na hora de você fazer um trade, fazer alguma coisa? Boa pergunta. Dentro da minha metodologia não influencia muito, tá? Por quê? Porque a minha metodologia, ela sugere que você não tome nenhuma decisão com uma posição aberta. E, tipo assim, então eu não vou deixar para pesquisar no Google o que eu tenho que fazer na cirurgia enquanto eu tô com a cabeça do paciente aberta, com o corpo dele aberto. Eu não sei se é assim, né? Sim. Mas provavelmente você toma todas as decisões e sabe todos os passos que você vai fazer antes de entrar na cirurgia. E é a mesma coisa que é o mercado. E aí, o que é uma má alimentação, falta de descanso pode gerar? Pode gerar que a frustração que vai ser gerada por essa operação, ela jogue o teu humor muito para cima, muito para baixo. E aí a tua aderência ao teu método vai ser menor. Eu vejo assim, dentro do meu método, como é que isso impacta, né? Então, você ficar irritadiço, você não ter facilidade de manter a disciplina. Porque eu posso até manter a disciplina, só que se aquilo vem a um custo muito alto pra mim, não fica ecológico a minha vida. Imagina que se toda vez que eu tenho que tomar um copo d'água, é como se eu estivesse bebendo aqui ácido sulfúrico, tá ligado? Vai sofrer, né? Por melhor que seja me hidratar, aquilo ali vai perder um pouco o sentido, sacou? Eu tenho um amigo que ele só bebe Coca-Cola, né? Meio que eu pensei na água por causa disso. Pô, o cara pra tomar um copo d'água, cara, parece que é um sufoco, né? Só que o teu cérebro, ele fica mais lento. Eu pelo menos sinto isso, né? A tua criatividade, ela não vai tão além. Eu, em 2013, tive a oportunidade de conhecer a meditação transcendental. E eu acredito muito, a gente estava até falando isso antes de vir para cá, que a maioria das doenças são psicossomáticas. Eu não sei se isso aí é a opinião de leigo, que adora da opinião, mas eu acredito que o teu emocional ele vai determinar muito dos problemas físicos que você vai ter. Com certeza. Então, quando eu aprendi a meditar, eu comecei a entender o que é ver o mundo em câmera lenta quando você está meditando. Tipo, tu não deixa as coisas entrarem na tua mente. Você começa a entender o fluxo das coisas. E aí, quando você não tá meditando, tu fica, cara, porra, barulhinho, te enche o reativo, saco, né? Fica reativo. E no mercado financeiro, você ser reativo, cara, é muito perigoso, muito perigoso. Você tem que estar zen com tudo, você tem que estar neutro. Você tem que estar neutro quando você ganha, você tem que estar neutro quando você perde. Tudo faz parte. Eu não sei se vocês têm esse sentimento dentro da medicina, mas é o seguinte, salvar um paciente ou perder um paciente deveria ser tudo consequência da própria profissão. No começo da profissão, com 26, 27 anos, pô, perde um paciente, tu não consegue trabalhar uma semana. Mas depois que tu tem 20 anos, tu sabe que se tu deixar de ficar uma semana sem ir pro hospital, o paciente do dia seguinte, que não tem nada a ver, ele vai estar sofrendo também, porque ele vai estar com um atendimento que deveria ter teu. Então não é sobre você, essa história de ser neutro, não é ser egoísta. É só entender que o teu papel, ele é aparecer e fazer o trabalho. E quando tu enche o saco de perder dinheiro de bobeira no mercado financeiro, tu começa a ter essa atitude. Cara, eu não quero mais inventar moda. Eu não quero mais sair do meu método. Por quê? Porque eu não tenho mais paciência de errar e saber que foi por causa de falta de disciplina. E o método é justamente para isso, então. Minimizar o risco. Exato. O desconforto, né? interferência. Eu não consigo... Cara, eu tenho que arranjar um esporte pra isso, para as pessoas se conectarem mais, tá? Mas assim, no beisebol, o cara tem que mandar 180 arremessos por jogo. Por isso que tem um técnico falando, olha, essa manda chapada, essa tu manda com curva, essa tu manda lenta, essa tu manda rápido. Por quê? Porque o teu cérebro, ele tem uma sobrecarga de ficar preocupado com a execução técnica do movimento e a variação das jogadas na tua cabeça. Quando você bota essas duas tarefas no teu sistema, é que nem um computador. Tem uma hora que a nossa memória, ela tem uma capacidade limitada. Ela vai colapsar, que nem um computador trava. Então, é bom você ter dois personagens para cada um dos papéis. Um focado na execução do movimento e outro na variação da estratégia. Por isso que o tênis é tão magnífico, né? Porque o cara no quinto set, lá o Nadal e o Federer,
Quando os caras estão no quinto set, jogando há 3, 4 horas, eles têm que continuar variando saque e preocupado com a execução do movimento. Só que eles não podem pedir ajuda para ninguém. Hoje em dia até pode fazer uns movimentos lá entre técnico e jogador. Só que no mercado financeiro é a mesma coisa. Se toda hora que você vai fazer uma operação, você tem que se preocupar com a estratégia e com a execução da operação, isso é um jogo, gente, infinito. Não vai acabar até eu morrer. Então eu preciso facilitar esse processo de decisão e escolha das estratégias que eu vou fazer. E isso eu tenho que fazer sentadinho, com o mercado fechado. Antes de entrar. Antes de entrar. Entendeu? E essa questão do método é interessante, né? Porque eu também sofria muito com isso, com a volatilidade e tal, nos investimentos, principalmente na bolsa. E quando eu defini lá o meu método, que hoje eu estipulo lá o asset allocation, né? O percentual em cada classe de ativo que eu quero ter. Então, por exemplo, se eu quero ter 20% em bolsa brasileira, se a bolsa cai muito, ela me obriga para o rebalanceamento de carteira eu comprar mais de bolsa no momento que ela caiu, ou seja, estou comprando mais barato, né? Ao ponto que se ela sobe muito e aí passa a ter 30% e eu quero só ter 20%, eu vendo quando ela está mais cara. Então, quer dizer, eu não preciso tomar aquela decisão baseado na minha emoção ali. Eu uso o meu método através da alocação dos ativos para determinar. Então, acho que é muito isso também. E tu né? acaba fazendo o que é o segredo do mercado, comprando na baixa e vendendo na alta. Pois é, exatamente. Né? Simplesmente por uma regra de alocação de porcentagem. E segundo um autor chamado David Swensen, gente, isso aí gera 70% a 80% dos teus retornos de longo prazo. Por isso que se você fizer isso com baixo custo e com uma alta liquidez, usando os ETFs, é perfeito. Excelente. Então, uma boa dica aí para médico, principalmente. Não, né? essa é a dica. É a dica. É a dica, né? Só que assim, agora eu vou defender o meu peixe aqui, né? Aham. Tu chega lá na academia, tu começou a fazer supino com 10 quilos Sim. de cada lado. Tu vai querer ficar no 10 quilos de cada lado? Não, vai progredindo. Daqui a pouco tu vai progredir. É. E tu vai ver que fazer com 10 de cada lado é muito fácil. Então é isso que o grande objetivo do meu canal é botar essa pulga na orelha das pessoas. Cara, será que eu vou precisar ficar fazendo a mesma coisa? Se eu posso fazer algo que vai me dar um pouquinho mais de trabalho no começo, depois eu vou masterizar isso, vai ficar muito fácil, eu vou ter retornos muito maiores. Uhum. Porque a metodologia que eu prego para os meus alunos é o seguinte, cara, vamos dedicar a aprender isso aqui, porque depois você só vai precisar dedicar 10 minutos por ano. Legal. É até um pouco... gera um pouco de ceticismo quando eu falo que em 10 minutos você vai resolver a tua questão de investimentos por ano. Mas essa que é a real. E eu acho que tem muito isso no mercado, né? Menos é mais, né? Não É. precisa ficar inventando operação mirabolante e inventar E roda. técnicas Porque... e moda, enfim. Porra, quando eu lancei a minha sala de sinais, cara, foi foda, porque a galera falou assim, você não falou pra fazer nada hoje. Eu falei assim, cara, é só pra continuar na tendência. E as pessoas, você não falou nada pra fazer hoje. Eu falei assim, é isso aí. Continua fazendo o que tu tava fazendo, que é o que tem que fazer hoje. As pessoas, elas confundem a ação, atividade com resultado. Eu não sei se tem médico que isso acontece no mundo médico, mas tem gente que acha que só ir pro trabalho é trabalhar. E aí o cara fica o dia inteiro no Globo.com, fica vendo o booking, as viagens que ele vai fazer. Ao invés de ficar produzindo, ele acha que só porque ele tá no trabalho, ele tá trabalhando. Aí tu vai ver o cara, ele podia ter ficado 2 horas no trabalho, ter curtido 6 horas no dia dele. Verdade. Eu não sei se o home office ele trouxe um pouco dessa consciência para as pessoas, mas sim, é muito tempo desperdiçado com besteira. Total. As pessoas, elas não têm noção do que é ser produtivo. É verdade. Pra ser É sincero. o ócio improdutivo, né? Total. Ricardo, acho que pelo horário aí, você tem Estamos alguma finalizando. última pergunta aí para fazer pro tio Uli? Ou a gente passa aí já pro... Já vamos finalizar. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para deixar então considerações finais. Ó, dica de investimento, sugestão inclusive já deu, né? Já tá perfeito. Sugestão de método também. Agora queria te pedir uma sugestão de livro. Um livro de mercado financeiro e um livro sem ser de mercado, para vida assim. Que Tá. Um livro sobre mercado financeiro, eu vou falar sobre o trend following, tá? Que é uma técnica muito pouco divulgada e difundida aqui no Brasil, mas só que ela é muito libertadora, porque ela é muito fácil, muito simples. Você simplesmente compra o que está subindo e vende o que está caindo. Você pode ganhar na alta, você pode ganhar na queda. Trazer isso para a carteira de investimentos como a tua, diminui risco e aumenta retorno, tá? Em relação a livro para a vida, eu vou falar aqui, esse livro pouca gente conhece, tá? É a biografia do pai do John Kennedy.
Não sei se vocês sabem, mas o pai do John Kennedy, ele foi o primeiro presidente da SEC, que é tipo a CVM dos Estados Unidos. Só que antes, ele era o maior chefão de Hollywood. Ele era muito brabo em Hollywood, fazia os maiores filmes e tal. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi ser o principal diplomata dos Estados Unidos na Inglaterra. Depois, ele fez um filho presidente, e não era para ser o John Kennedy, era para ser o outro filho dele que morreu na guerra. E, no final das contas, o cara morreu bilionário. Durante a própria lei seca dos Estados Unidos, ele era um dos que tinha controle sobre a venda de álcool nos Estados Unidos. Era um cara muito influente, muito inteligente, muito à frente do tempo. Várias tragédias pessoais também, teve perda de filho, né? Então é uma vida muito rica. E você acaba conhecendo um pouco da história americana, que eu acho que é um plus aí nesse livro, né? Então eu diria esses 2 livros, né? Mas, cara, teria, assim, milhões de livros mesmo, porque é uma parada que eu gosto muito de ler. Muito de ler. É libertador, né? Dá quase pra fazer um clube do livro, né? A gente vai botar esses 2 livros que o tio Willi recomendou lá no nosso canal. Se você não segue a gente no Instagram, é o @round.cast, tá? E se inscreva também no canal do YouTube aqui, isso é importante. Curte o vídeo, manda no grupo de WhatsApp de família, pras tias aí, no grupo de faculdade, de turma, manda pra todo mundo aí, pra que a nossa mensagem possa chegar em mais gente, né? É o que a gente comentou no início, né? O conhecimento tem que ser pulverizado. É isso aí. Cara, mas eu vou, assim, cara, dá pra falar só de livro aqui. Eu vou falar de um outro livro que eu tô olhando agora. Boa, Isso boa. É mais pra pais, né? Legal, Vocês legal. têm filhos? Vocês têm filhos? Ainda não. Ainda não. Tá. É do Luciano Subirá. É um pastor que ele fala como flechas é o nome do livro, né? Legal. E ele apresentou uma coisa importantíssima. E eu acho que tem a ver um pouco com a nossa atividade, né? A gente é muito intenso no que a gente faz. Ele fala que o filho, ele tem macro e micro objetivos. Então, porra, ser formado numa boa faculdade, falar inglês, tudo isso é micro objetivo. E aqui eu vou botar um pouco do meu mapa aqui nessa minha orientação, né? Ele fala que macro objetivo é você encaminhar espiritualmente o teu filho. Porque isso é vida eterna. Então esse é o teu principal papel no mundo, né? E aí ele desenvolve esse assunto, e aí ele vai falando um pouco sobre o que ele fez com o filho dele. O filho dele, quando tinha 12 anos, já fazia dinheiro, só que ele falou pro filho dele, sai desse trabalho, tu vai trabalhar pra esse cara aqui, e tu vai dar 10% pra igreja, e tu vai dar 10% pra essa casa. Aí quando eu li aquilo, eu fiquei impressionado. Caralho, o cara tava cobrando já dinheiro, um percentual do dinheiro do filho, com 12 anos. E aí ele explica depois por causa disso. Porque a nossa sociedade, na nossa idade, a gente foi acostumado a receber tudo dos nossos pais. Então os pais meio que criam, na próxima geração que vem, algo assim, eu tenho que dar tudo pro meu filho. E ele não precisa me dar nada. Então essa história de você pegar 10% do salário do teu filho para pagar as contas de casa é para dar a noção, desde criança para ele, de que ele tem que devolver para aquele lá, ele tem que devolver para o meio, tem que devolver para o grupo, tem que devolver para a sociedade. Não é só ele pegar da mesa e levar para onde ele quiser. Porque eu vejo muita gente hoje, eu vou ter um filho, 2 filhos, porque eu não vou poder pagar a faculdade, não vou poder deixar uma herança, não vou poder dar casa própria, não vou poder dar carro, não vou poder pagar a viagem. Foda-se isso tudo. Se teu filho tiver com o coração dele em Deus e ele entender que esse lar é para ele se enriquecer, mas também ele devolver, ele vai entender muito mais sobre a vida. E não vai ficar com essa palhaçada que hoje em dia a gente tem de tipo, cadê minha herança? Eu quero adiantar da minha herança. Eu sigo a doutora Mariane lá, não sei se vocês conhecem. Cara, eu morro de rir. Mas é muito triste o pensamento das pessoas. Meu pai tá gastando muito dinheiro dele, agora que ele tá aposentado. Não tem como eu intervir nisso pra ele não gastar toda a minha herança. Olha a cabeça das pessoas. O dinheiro é dele, né, cara? E eu acho que a maior herança que você pode deixar para um filho é preparar ele para quando ele for adulto e for pra selva, se dar bem na selva, né? É isso. Tipo assim, o mundo ele não tá nem aí para o que você acha que você merece, né? Então, você saber lidar nesse meio... E, pô, às vezes tem um monte de criança aí recebendo tudo de mão beijada porque acha que merece e tal. E vai chegar na hora dela fazer o dela, ela não tá preparada, né? Ela vira um adulto frágil, né? Então, pô... As crianças atuais não sabem lidar com frustração. E tá cada vez mais isso, né? Eu acho disso que o Tio falou, então a gente já sabe pra onde vai 10% da carteira da Olivia quando ela tiver um pouquinho maior. Antes de desligar aqui, eu vou sugerir um outro livro também muito bom, cara. Boa, chama-se Chatter, tá? Tu presta atenção no teu diálogo interno? Presta atenção no teu diálogo interno? Boa pergunta. Nunca parei pra... Tu tava falando a vida inteira com o teu diálogo interno
tu nem percebe qual que é o tom que ele fala contigo. Ele fala Aham. mais de uma maneira imperativa, sugestiva. E qual que é o papel do diálogo interno na evolução do ser humano? Porque esse livro começa por aí. Uhum. Cara, se a parada existe, é porque a evolução mostrou que é importante a gente ter isso. E pra que a gente tem o diálogo interno? O que ele sugere? Aonde que ele tá te levando? O que ele tá fazendo com você? São reflexões aí, para se um dia eu for convidado para um outro episódio. Pô, com certeza. Fechou. Ah, é bom que ele já deixou público aqui, hein, galera? A gente já pode cobrar ele de novo pra voltar, hein?